Bora? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Pronto. Começando a gravação. Começar a aula agora. Quem for chegando. Passar o vídeo para vocês. Começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é sobre Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, um dos fundadores da Sociologia como disciplina científica. Foi o primeiro professor de Sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar dessa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade? Ele pensava isso no contexto do desenvolvimento da vida moderna, ou seja, os desdobramentos das revoluções burguesas, o individualismo, a produção industrial, a liberdade e a vida na metrópole. Durkheim também tentava entender o que estava acontecendo naquele período. Bom, a resposta de Durkheim se baseia em uma distinção. Todos nós, indivíduos, possuímos uma consciência individual que, de um modo geral, são nossas vontades íntimas, nossas inclinações pessoais, aquilo que nos faz únicos. Contudo, quando as consciências individuais se reúnem ou se relacionam, parece que algo, além delas, é criado. Algo que não é nem próprio de uma consciência individual, nem de outra. Durkheim, portanto, afirma que existe uma outra consciência, a chamada consciência coletiva, que é uma expressão da relação de diversos indivíduos. A consciência coletiva não é um resumo, uma síntese, uma soma das individualidades. Pelo contrário, é uma coisa nova, com características inéditas, com expressões até diversas das individuais. A consciência coletiva, segundo Durkheim, pode ser percebida através dos fatos sociais. E estes são, segundo Durkheim, o objeto de estudo essencial da sociologia. Mas o que seriam os fatos sociais? Atenção para a citação. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou, ainda, que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais. O que é tudo isso, afinal? Ora, qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, qualquer moralidade pode ser entendido como fato social e, portanto, expressão da consciência coletiva. Quais os exemplos que podemos dar? Dinheiro, a língua que falamos, o horário que comemos, a moda, a arquitetura, os papéis sociais que representamos diariamente, por exemplo, o papel social de professor e o papel social de aluno. Tudo isso pode ser considerado fato social. Por quê? Porque todos esses exemplos possuem as três características básicas dos fatos sociais. Geral, todos, de um certo grupo, estão submetidos a esse fato social. Exterior, a existência do fato social independe de um indivíduo, afinal, tal fato social existe antes e depois desse indivíduo. Coercitivo, todo fato social é imposto ao indivíduo a ponto de que, se ele se recusa a segui-lo, sofrerá uma punição. O mais interessante dessas características é a última condição. Nós só sentimos o peso de um fato social quando resistimos a ele, e daí sentimos a força da coerção em nós. Por exemplo, imagine que você pegou uma nota de real falsificada sem saber. Com ela, você vai até uma padaria para comprar um simples pão e a pessoa do caixa vê que a nota é falsa. Ela não aceita e não permite que você leve para casa os pães. Temos aqui um simples caso de fato social. E poderíamos falar de vários outros: usar uma roupa fora de moda, falar uma língua inteligível, cometer um crime, colar na prova, ou seja, toda e qualquer ação que vá contra alguma regra, norma ou lei, inicia um processo coercitivo. Para que não sofrêssemos coerção social a todo momento, é que participamos de processo de internalização dos fatos sociais. Estes processos podem ser chamados de socialização.
Socialização é fazer parte de um grupo social. Para fazer parte de um grupo é necessário aprender quais são os fatos sociais que orientam a vida naquele grupo. Quer um exemplo prático disso tudo? A educação de uma criança. Ela nasce dominada pela consciência individual. Ao longo da vida, ela vai aprendendo fatos sociais que são expressão da consciência coletiva daquele grupo. Enquanto ela ainda não incorporou esses fatos sociais, ela leva bronca, fica de castigo, leva uns tapinhas e sofre algumas decepções. Para Durkheim, tudo isso faz parte do processo de diminuição da consciência individual e aumento da consciência coletiva em cada indivíduo. Daí que podemos finalizar com a seguinte questão: será que somos tão livres assim? No próximo vídeo, iremos explorar mais alguns conceitos de Durkheim. Até o próximo Sociologia Animada e tchau! Microfone, professor. Boa noite aí, para quem chegou depois. Né? Viram o vídeo é bem didático, tá certo? E apresenta o primeiro, talvez, o ponto mais importante da discussão do Durkheim, a fato social. Tá? A gente... Acho que eu não sei nem se ele está aqui. Um momento. Não tá não. Eu fiz uma inversão no plano instrucional, que eu vou falar de Durkheim, Weber Marx, aí depois eu falarei da aula que eu ia dar hoje, que é, o conteúdo é quase que uma síntese do que a gente vai falar agora. Né? Então, ele surge, a gente já discutiu vários pontos do pensamento de Durkheim na aula passada e vamos nos mergulhar mais profundamente naquilo que ele escreveu e teorizou, certo? Aquela foi mais um panorama, né? Para a gente falar sobre sociologia, as diversas escolas, né? Tradição sociológica, etc. Qual é o ponto de partida? Né? O ponto de partida, eu vou falar aqui só do ponto de vista biográfico, né? O nome dele é David Emile Durkheim, desculpe. Ele nasceu em 15 de abril de 1958, na cidade francesa, né? Eu não sei como se pronuncia direito, então não vou falar. Ele vai iniciar seus estudos na área da pedagogia, depois ele vai tentar sistematizar, metodologicamente, etc., a própria ciência sociológica, né? Então, a primeira área que ele estuda é a pedagogia, né? E Durkheim tem essa importância porque Durkheim foi o primeiro sociólogo foi o primeiro sociólogo, não, foi o sociólogo que conseguiu institucionalizar a sociologia numa universidade, né? Então, ele aqui faz com que a sociologia se torne uma disciplina científica, tá bom? Científica não, perdão, uma disciplina, vamos dizer, universitária, né? Antes disso, não existiam cursos de filosofia dentro da universidade. Não é que não era dada alguma coisa de sociologia, mas, estrito senso, não havia. Poderia falar alguma coisa no campo da pedagogia, da história, de outras disciplinas, mas, especificamente, dessa disciplina não havia até a instituição de Durkheim. Então, no seu livro, né, sobre a metodologia, que chama-se As Regras do Método Sociológico, né? Se vocês quiserem, eu posso postar lá no mural, né? Mas tem uma certa dificuldade para quem não tem familiaridade com a linguagem sociológica ainda, né? Então, ele escreve aquele livro justamente porque a sociologia ela era muito influenciada pelo pensamento filosófico, né? Pensamento que não precisava de uma comprovação empírica, né? O pensamento filosófico é esse, né?
e muito ligada a um processo de especulação filosófica, né? Mais do que um processo científico, né? Como as ciências se desenvolveram, estabeleceram a partir, acho que do século XVI, não sei, século XVI e XVII. Né? A gente já viu isso em ciência e senso comum. Então, ele vai estudar isso, vai criticar esse tipo de abordagem, vai criticar também as interpretações mais psicologizantes, né, que explicam a realidade social partindo do indivíduo isolado. Ele vai fazer toda uma crítica sobre isso, vai construir diversos argumentos, tá certo? Para demarcar a sociologia enquanto a ciência autônoma, tá? Dentro desse processo, ele vai ter um entendimento de realidade social, né, que vai se distanciar tanto de Marx quanto de Weber, né? Eu falei um pouquinho aqui, mas eu vou repetir e me aprofundar. Qual é? É o entendimento dele sobre a relação entre indivíduo e sociedade, né? Ele tem uma determinada interpretação, compreensão dessa relação, né? Do ponto de vista de classificação em escolas, só abrindo umas vírgulas, ele pode ser considerado um positivista funcionalista, né? Ele tem alguns pressupostos do positivismo, critica o positivismo, né, em alguns postos, mas permanece defendendo alguma coisa do positivismo, como a unidade dos métodos. Boa noite. Boa. E insere na sociologia uma escola funcionalista. Ponto. Terminou a vírgula. Ponto. Qual é o sentido da relação indivíduo-sociedade? É uma pergunta que permeia não só a sociologia. A economia também faz essa discussão, mesmo que seja pressuposta, né? E outras ciências sociais fazem essa discussão, não que não é uma discussão teórica, né? Uma discussão que permeia a nossa existência cotidiana, que fala sobre nós temos liberdade, nós não temos liberdade. Nossos desejos nascem com a gente, nossos desejos não nascem com a gente. Nós seguimos as regras sociais por livre e espontânea vontade, nós somos dotados de uma racionalidade que nos permite escolha, uma abertura de escolha grande ou não. Então, são todas essas questões que a sociologia sempre teve que responder, e não só a sociologia, outras esferas outras ciências específicas, e a questão que permeia todo o debate nossa vida cotidiana. Apesar de vocês nem terem consciência, ou a maioria de vocês não terem consciência que o pressuposto de fundo é também essa discussão. Weber vai falar sobre a questão do sentido subjetivo, né? Então, a compreensão da realidade social está partindo do indivíduo, então, vamos dizer assim, o método dele é mais puxado para, vamos dizer, para um individualismo, né? Não um individualismo radical que se encontra na economia, mas é do indivíduo, né? Marx, ele tem uma outra interpretação, né, sobre isso, que a gente vai trabalhar, mas Durkheim fala o quê? Durkheim fala que, para se entender a sociedade, para se produzir um pensamento sociológico, necessariamente, o ponto de partida lógico é você partir das determinações sociais, e compreendendo as determinações sociais, nós vamos compreender o comportamento dos indivíduos, né? Grosso modo, né? Partindo da sociedade e dos fatos sociais, dessa realidade coletiva, né? Como o vídeo falou, dessa consciência coletiva, que nós vamos compreender os nossos comportamentos individuais e não o inverso. Né? Então, a consciência coletiva, ela funciona como uma força, uma camisa de força que vai delimitar
de uma forma mais direta ou menos direta, o nosso comportamento. Então, se para Weber há uma abertura maior da liberdade de ação dos indivíduos, para Durkheim vai ser diferente, né? O indivíduo teria um espaço bastante reduzido de liberdade de escolha, né? Desse ponto de partida, né, lógico, do entendimento da vida social, Durkheim vai partir para uma discussão, primeiramente, exclusivamente metodológica. Se ele quer sistematizar a sociologia enquanto a ciência autônoma, diferente da filosofia, da psicologia e de outras ciências, da economia, etc., ele vai sentar essa discussão no método. Então, o método vai ser o caminho proposto por Durkheim para que haja a possibilidade de produção do pensamento sociológico, mais do que um pensamento sociológico, de se fazer uma ciência da sociedade, uma sociologia, e chegar a uma verdade científica. Então, ele vai delimitar o método. Mas antes de delimitar o método, ele vai delimitar aquilo que é importantíssimo em qualquer tipo de ciência, né? Em qualquer tipo de ciência, em qualquer tipo de trabalho científico que vocês vão fazer, vocês vão ter que fazer isso, né? Mas ele está falando da sociologia como um todo. Qual é o objeto de estudo próprio dessa ciência? O que é que essa ciência estuda? O que é que essa ciência estuda? Essa ciência estuda, o vídeo falou, o objeto da sociologia é o fato social. Então, ele delimita, cria esse conceito, explica o que é esse conceito e explica os caminhos a se chegar para conseguir compreender o que raios é esse fato social, né? Que diabos é o fato social? O vídeo falou, e resumidamente, eu não vou falar como ele escreve, de forma estrito senso, como está escrito, mas o básico é que o fato social ele apresenta 3 características fundamentais para se compreender. São 3 características só. Ele é geral, ou seja, em determinado tipo de sociedade, ele é uma norma social em que todos os indivíduos estão à mercê deles. Ele é exterior ao indivíduo. Quando se fala exterior ao indivíduo, está falando que ele não nasce como sendo uma criação de um indivíduo particular. De fato, a sociedade é uma criação de uma multiplicidade de individualidades, de indivíduos diferentes, que criam algo diferente do que eles criariam de forma isolada. Então, são exteriores. Todos nós nascemos com a Constituição Federal de 1988, concordam? A Constituição já existia. Caso não ocorra outra coisa, algo mais grave, vai continuar existindo, né? Com todas as suas mudanças, etc. Mas ela já existia, ela é exterior, gente, ela está lá. Né? A Constituição está lá, quem quiser ler, quem é da área de direito, estudar. E a própria escrita da Constituição dá para fazer uma analogia direta com a lógica do surgimento da própria sociedade. O que foi a Constituição? A Constituição, vocês sabem, né, que posteriormente ao final da ditadura civil-militar, foi necessária a criação de uma atividade social, né, que se chama Constituinte, que tem como objetivo justamente escrever uma Constituição, que é a carta maior de um determinado país. O que é essa Constituinte? Vários deputados, né, congressistas, se reuniam para construir essa nova carta magna de nossa realidade social.
O que é uma constituinte? É quando vários indivíduos se reúnem para construir algo que, no final, não é uma construção que vai remeter à visão de mundo de um indivíduo em particular, mas é algo que é uma criação por natureza coletiva. Se você transpor para o surgimento da sociedade, né, quando se desenvolve a sociedade, você vai perceber isso, né? Que muito do que vai sair que saiu na Constituição de 88, muitos daqueles indivíduos não teriam aquela ideia ou aquele determinado pensamento para escrever a Constituição Federal de 88 de forma isolada. A Constituição só é essa porque foi uma consequência de uma construção coletiva. E mais do que isso, a Constituição é, vamos dizer, a solidificação de determinados valores sociais daquele período, e nosso período, né, que a Constituição ela não é fechada e acabada, sempre pode haver mudanças, né? São normas sociais ali que existiam, são reflexo, consequência das lutas sociais, das lutas de classe, das lutas por direito dos negros, dos índios, das mulheres, de determinados grupos religiosos. Então, a Constituição está ali condensando determinados valores sociais de nossa sociedade. Aí a gente já falou, já fez analogia com o surgimento da sociedade, já fizemos analogia com a Constituição enquanto solidificação, né, de valores sociais. E vamos para outra parte, coerção. Por que coerção? Se lá está falando que, por exemplo, o direito à propriedade privada é inviolável, se eu chegar aqui na rua, entrar na outra casa e, sei lá, afirmar que agora aquela casa vai ser minha, né, eu vou sentir o peso da lei. O que é esse peso da lei? É a própria característica, a própria qualidade coercitiva da sociedade, né? Como ele falou, o vídeo, essa coerção nós só vamos sentir quando nós fizermos o quê? Cometemos alguma transgressão, alguma norma social. E isso não significa, não é para vocês compreenderem que isso vai significar que caso nós estejamos andando de acordo certinho com as normas sociais, etc, etc, o fato social deixa de existir. Não, não é que ele deixa de existir. Você não vai sentir o peso da sociedade. Essa é a explicação de Durkheim, né? Se você, desde o nascimento até sua morte, não cometer nenhum crime, não ter nenhuma atitude tipificada no Código Penal, só não vai acontecer nada comigo. Mas o Código Penal vai estar lá existindo e quem incorrer em alguma transgressão, teoricamente, vai sentir o peso. Isso é coerção. Então, é geral, exterior e coercitiva. Mas ela não é só, por exemplo, o exemplo da esfera do direito, que a esfera do direito é muito boa para você dar exemplo, que ela é muito evidente. Mas a nossa própria linguagem, o português, ele é um exemplo de um fato social por excelência. Porque eu estou aqui falando com vocês e estou sendo inteligível para todos vocês, né? Porque eu fui socializado, fui alfabetizado, tenho como língua nativa o português, compreendo e tenho um determinado domínio, né, da língua portuguesa formal. Lógico que eu vou cometer erro, né? Se tiver alguém aqui da área de letras português, pode falar assim, pô, você falou ali errado, aquela sintaxe está errada, gramaticalmente não é isso, etc. Todos nós vamos cometer erros, mas nós temos o domínio a estrutura média da língua portuguesa. E eu estou falando, vocês estão compreendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Imagine se eu estivesse falando em mandarim. Provavelmente não ia ter mais ninguém aqui na sala. Tá certo? Imagine se eu tivesse criado uma linguagem própria, que só eu entendo, eu ia falar, criar códigos, etc., fonemas, etc. Vocês estariam já em casa dormindo, obviamente,
e falando que professor louco é esse que se expressa, se comunica numa linguagem que ninguém entende. Por que ela é coercitiva? Porque nós temos que nos adaptarmos às regras do português que já existiam antes da gente. Eu poderia estar falando aqui o português completamente errado. Vocês iam tomar um susto. Talvez vocês pudessem compreender, mas vocês provavelmente iriam tomar um susto e falar assim, não é possível que um professor aqui do Instituto Federal, etc., que um professor que fez mestrado, doutorado, fale de uma forma tão errada o português. Como foi que ele passou no concurso? Vocês iam se perguntar. Então, tenho que me adaptar a determinadas regras, né? De determinada forma, aceitável socialmente, tal, que vocês esperam também que eu me comunique de determinada maneira, ponto. Então, somos nós que vamos nos adaptar às regras e não que nós temos a liberdade de criar e recriar as regras ao nosso bel prazer. Então, isso são as características do objeto da sociologia dele, que é o fato social. Então, é fácil de você entender quando se dá um exemplo cotidiano. Um dos grandes questionamentos de Durkheim é justamente sobre esse peso enorme da sociedade enquanto instância coercitiva, que é quase uma gaiola de ferro, né? É quase algo que o sujeito não tem nenhum tipo de liberdade, né? Então, vários autores já criticaram isso, né? Tal, um monte de autor criticou, né? A sociologia contemporânea vai retomar esse debate, vai dialogar criticamente com Durkheim, Marx e Weber e tal, ponto. Porque, nesse sentido, a linguagem nós temos que nos adaptar às normas do português, tanto falada quanto escrita, mas a linguagem também vai mudar, e ela vai mudar como consequência da ação de indivíduos e de grupos de indivíduos. A fala, ela é viva. Então, se você pegar a expressão, como as pessoas se comunicavam no português lá do século 17 e 18, vai ser diferente do nosso português, que vai ser diferente do século 19, do século 20, do século 21. Então, ela é coercitiva, mas ela também sofre influência. Obviamente que há um processo, né, vamos dizer assim, de estabilidade desses fatos sociais, que eles não mudam em tamanha facilidade, mas que eles mudam. Isso é fato. Aí é uma das críticas pelo pensamento de Durkheim, né? Aí passamos do fato social com essas três características. Aí a pergunta lógica que vocês poderiam fazer é a seguinte: sim, o fato social é isso, tem essas três características, é isso. Mas como estudar? Quais são vamos dizer assim, o passo a passo que o pesquisador deve percorrer para conseguir, finalmente, identificar, compreender, classificar, etc., os fatos sociais? Porque não vai adiantar de nada. Essa é a propositura por excelência dos procedimentos metodológicos, né? Ele está falando o seguinte, ele vai falar, olha, gente, em primeiro lugar, nós vamos ter que afastar todas as nossas pré-noções, nossos preconceitos, nossas visões mais particulares, né? No vídeo, vocês lembram do começo, né, que eu falo de uma consciência individual e de uma consciência social, de uma consciência coletiva. O que ele está dizendo? Ele vai falar assim, ó, quando você vai estudar uma realidade social, não interessa o que você acha sobre aquela realidade. Eu vou estudar um Congresso Nacional, das decisões políticas, etc. Como se dão decisões dos congressistas, etc., como fato social. Meu objeto é esse. Eu acho que 90% ali é tudo vendido. 90% é tudo vendido. Aí outras pessoas falam, há um senso comum falando, tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo. Né? Quando eu for estudar, não interessa, eu não vou entender a lógica de funcionamento, por exemplo, do Congresso Nacional, se eu partir desse pressuposto de que 90% não presta, 90% é vendido, 90%
defender os interesses da classe dominante, etc, etc. Eu vou estudar, sei lá, a religião, o fenômeno religioso. Aí eu não gosto do cristianismo. Eu acho um monte de hipocrisia, etc, etc, etc. O que eu acho não vai adiantar nada. O que eu acho é o que você acha. Você guarda o que você acha que é você. Porque você não vai compreender como é que se dão as decisões no Congresso Nacional, as negociações, etc, etc. Tampouco você vai entender a estrutura, por exemplo, da Igreja Católica quando você for estudar, porque se você for parte desse pressuposto, você está falando assim, você afasta tudo o que você acha que é, né? Seus julgamentos e o que você acha que é. Né? Se você for estudar, por exemplo, as religiões de matriz africanas, algumas pessoas vão falar, adoração do diabo, etc., tudo ruim, tal. Você não vai entender, compreender de forma objetiva o que são as religiões de matriz africana, o que são as religiões cristãs, grosso modo, qual a natureza do fenômeno religioso. Então ele fala assim, afasta para a noção, óbvio. Então é um processo de desnaturalização de nossa subjetividade, né? De estranhamento. Por que isso? Porque ele fala assim, olha, gente, vamos lá, processo de conhecimento científico. Trate os fatos sociais como coisas. Né? Trate os fatos sociais como uma dada realidade que você não tem conhecimento nenhum do que seja aquilo. Né? Para você, totalmente estranho uma coisa, é algo que você não tem compreensão, mesmo que você tenha um determinado conhecimento prático de uma determinada realidade. Eu sou cristão, eu sou católico, eu vou estudar, eu passei não sei quanto, eu fiz a Eucaristia, fiz isso, então conhecimento, sou estudioso, etc, etc. Eu vou estudar a religião católica apostólica romana. O que você vivenciou, pouco importa para o estudo. Você tem que tratar a instituição, a Igreja Católica, enquanto algo totalmente estranho a você. E muitas das vezes, aquilo que você vai descobrir no decorrer do processo de investigação científica, vão ser verdades que podem abalar sua fé. Porque você pode descobrir realidades ali que você nunca imaginou que existiria e que vai ser totalmente contrário à sua subjetividade, aos seus valores. Tá entendendo? Então, mas a ciência, como um todo, pode ser isso, né? A ciência, muitas vezes, ela vai contrário aos valores sociais dominantes e nossos próprios valores individuais. Então, ele fala isso, vamos fazer isso, vamos partir desse afastamento das pré-noções, vamos considerar os fatos sociais como coisa, etc, etc. Mas aí ele tem outro porém, outra dificuldade, né? Poxa, mas como a gente vai saber que uma determinada relação social é um fato social e outro tipo de comportamento não é um fato social? Você fica nessa pergunta. O que é fato social, o que não é? Como é que a gente vai saber? Aí tem outro problema. Poxa, é uma dificuldade, né? Ciência é isso. Como é que a gente vai fazer? Vocês imaginam? Como é que se faz? Como é que vai fazer? Aí ele vai lá e desenvolve sua questão, que é a importância que ele dá, né? Que naquele período estava assim, bem desenvolvida, a importância que a estatística vai ter para a sociologia. Então, a estatística vai ter uma importância muito grande, porque é ela que vai separar o joio do trigo, o fato social de um fato meramente individual, episódico. Ele vai falando, olha, determinado fenômeno social ocorre, em média, vamos dizer assim, sei lá, 80% em determinada situação social ocorre determinado fenômeno social. Esse outro fenômeno social só aconteceu uma vez e desapareceu, só aconteceu duas vezes, ou
do ponto de vista estatístico, é irrelevante, então não é um fato social, né? Porque o fato social pressupõe uma determinada generalidade, tá certo? Se ocorre uma vez na vida, ele não foi geral, nem nada, não foi exterior, não foi coercitivo e tal. Então, ele fala, a estatística que vai fazer essa separação. Então, importantíssimo para o sociólogo ter compreensão da estatística. Então, a estatística que vai separar o joio do trigo, que você vai pegar lá aqueles números todos e vai analisar, etc., se isso ocorre com determinada frequência, se isso não ocorre com determinada frequência, se ocorrer com determinada frequência, é um forte indício de ser um fato social, se não ocorrer, é um forte indício que não seja um fato social. Qual é, gente, a obra por excelência que eu posso falar a vocês e que há toda essa discussão que eu estou fazendo, abstrata, que é uma discussão sobre um objeto bem específico. Ele vai escrever um livro chamado Suicídio, famosa obra de Durkheim, O Suicídio, no qual ele vai analisar o suicídio do ponto de vista sociológico. Olha, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nas regras do método sociológico. Lá na introdução, ele vai falar lá, vai tentar discutir, definir, quando a gente discutiu lá em ciência aqui, a ciência trabalha com conceitos bem definidos, ele vai definir de forma bem restrita o que é o suicídio, vai ter um debate crítico com a psicologia, com o entendimento da psicologia sobre o suicídio, e vai afirmar a seguinte coisa, que talvez para vocês ainda soe meio difícil de entender, eu não sei. O suicídio é um fato social, não é um fato individual. O suicídio não é uma atitude de um indivíduo isolado que ele decide tirar sua vida de forma isolada. O suicídio não é isso. Não se explica o suicídio através das determinações meramente individuais das pessoas que cometem ou tentam cometer o suicídio. Ele vai falar assim, não, o suicídio depende de determinadas situações sociais. Ele vai fazer um extenso trabalho estatístico lá na França, que ele vai pegar, olha, em determinado momento teve determinada região, determinada época do ano, estatisticamente o número de suicídio diminui, em outra etapa, estatisticamente ele aumenta, tal. Em períodos de crise econômica, o suicídio tende a aumentar, né? Em determinadas sociedades, o suicídio é menor, em outras é maior. Na modernidade capitalista, o suicídio se torna endêmico, o tipo de suicídio que se torna endêmico é o suicídio anômico, né? Nas sociedades que ele chama mais primitiva, é o suicídio egoísta. Aí faz toda aquela classificação e é a estatística que separa o joio do trigo. Ele vai falar, olha, em determinada situação social, há um aumento do suicídio nessa região da França, na outra região da França que teve esse mesmo tipo de fenômeno social, de uma crise econômica, estourando crise econômica na França. Então, todas as províncias francesas, as regiões francesas, houve um aumento do suicídio nesse período que foi estudado. Ele faz até uma análise sobre o aumento, a diminuição do suicídio nos casados e nos solteiros. Ele faz até essa análise. Ele fala que, não sei se ele fala que é nos casados que tem mais suicídio, etc. Não sei, um negócio desse. Ou é nos solteiros que tem mais suicídios. Não, é isso. Ele fala que nesse grupo civil, os solteiros se suicidam mais do que os casados. Tal. Ele faz tudo isso, e é através da análise estatística que ele vai chegar a essa conclusão. Que o suicídio é exterior, o suicídio é geral, e o suicídio tem determinadas características coercitivas, né? Que é a expressão de fato social, etc. Então, é no suicídio que ele vai demonstrar empiricamente tudo aquilo que ele está discutindo lá de forma abstrata nas regras do método sociológico. Fale, pode falar.
ouve. Professor, tipo assim, a gente tá conversando, aliás, estou escutando o senhor desde que o senhor começou a falar e tá, vamos dizer assim, conteúdos e conteúdos acerca do Caime e tal, com comparação a Weber. Porém, eu não sei se é só o meu sentimento. Sim. Mas não sei se a turma compartilha também de mim. Mas eu acho que, tipo, desde que eu entrei, sim, em 30 minutos, 30 e poucos minutos de aula, tipo, eu senti um pouco de falta de interação do pessoal, assim. Eu acho porque, tipo, se o senhor só vai lançando conteúdos, assim, e de certa forma, coisa que a gente, vamos dizer assim, de contraponto, conversamos, se torna um monólogo, não aula, acaba que fica, sei lá. Jéber, você chegou atrasado no começo da aula, passou um vídeo. Não, 5 minutos só. Mas foi o tempo suficiente. Não, mas eu vi. Não, mas eu vi. Entendeu? Você, eu acho, falando com você diretamente, você acha que você não deveria ter dificuldade, porque você lá discutia sobre a questão do aproveitamento. Então, você deveria estar entendendo as coisas, né? E o monólogo é perfeitamente compreensível para uma disciplina que muitos de vocês estão vendo pela primeira vez. Quando eu vi pela primeira vez essa discussão de Durkheim, a sala também ficou silenciosa. É perfeitamente compreensível. Né? E a primeira vez que eu vi foi no curso de Ciências Sociais, e não foi em outro curso. No decorrer do curso que vocês vão falar mais. Com certeza, porque eu falei a você, eu posso disponibilizar o livro, As Regras do Método Sociológico, mas vai ser uma leitura bem complicada para vocês entenderem. Mas, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar lá no Classroom. Por isso que eu botei o vídeo. E vai ser uma discussão realmente difícil. No começo vai ser difícil. Tanto para vocês, quanto para o primeiro ano, e para o segundo ano, vai ser uma discussão difícil. Pelo menos essa. Como chegar em Weber, em Marx, vai ficar uma discussão mais interativa. E, só para finalizar, nesse tipo de aula remota, a participação dos alunos em todas as turmas, em todas as disciplinas, é a exceção e não é a regra. Se você perguntar para todos os professores e falar, a participação é a exceção. Eu não entendi, professor, como é? Falando que a participação dos alunos é a exceção. É exceção, não é a regra. Não é regra. Não é, em todas as turmas, com todas as disciplinas, todos os professores falam isso. Eu discordo com o senhor nesse ponto, porque, tipo... Mas não é discordar, Jefferson, não é discordar. Isso é um fato relatado por todos os professores. Mas por que nas outras aulas a gente sente mais interação, professor? Porque sociologia tem sua dificuldade. Eu discordo novamente com o senhor, porque, tipo assim, nós, na sociologia, sobretudo, na sociologia, eu acho que seria uma das disciplinas onde a gente deveria ter mais interação. Porque não. Sobretudo, professor, não. Que conversa é essa? Porque a gente tá falando de indivíduos, de fatos sociais, professor. Jefferson. Jefferson que Jefferson? Geberton. Você está completamente equivocado. Você está completamente... Você não sabe nem o que ocorre num curso de ciências sociais e de outros. Eu estou falando, esse silêncio vai ser o silêncio das primeiras aulas. Aí, no caso... Vai ser. Durkheim, para vocês, se você for perguntar para seus colegas, Durkheim vai ser difícil. Vocês vão terminar essa aula com vários questionamentos e sem entender direito o que é Durkheim. No caso, estudar filosofia, sociologia, sim, tem que ser algo, vamos dizer assim, sem interação, onde nós devemos onde nós devemos só escutar teses e teses e não contextualizar e trazer para os nossos dia a dia, sem causar nenhum... Eu acho que você está com um problema...
Eu vou Não, porque terminar essa discussão, Geberton, porque você toma a minha aula. Eu já falei isso na aula passada. Eu não sei se você está com algum tipo de, vamos dizer assim, de ressentimento com a questão do aproveitamento, eu não sei. Mas quando eu acabei de falar como se eu dei o exemplo da Constituição Federal de 1988. Eu dei exemplo da nossa língua portuguesa cotidiana, que nós estamos nos comunicando em português, e você vai abrir a boca para dizer que eu não dou exemplo do cotidiano? Não, professor, eu estou falando... Você acabou de falar. Não, assuma que você falou. Eu estou falando Geberton, sobre a questão de Geberton, em outra oportunidade, Geberton, eu vou silenciar você. Não, Em outra oportunidade, vamos discutir. Você quer discutir isso em outra oportunidade? Você quer discutir isso com a professora Thaísa? Você quer discutir isso com o que é que seja? A gente vai discutir, mas eu preciso terminar essa aula. Ou você quer ficar comigo conversando depois da aula? Estou à disposição, professor. É de seu interesse? Nós ficamos. Agora, nós estamos aqui há mais de 5 minutos discutindo um negócio seu. Não sei se você que ocorre. Eu acho que é um caso de turma. Questão de interação, que o senhor, desde o início, o senhor só fala, só fala e não escuta os demais. Me desculpe. Geberton. Me desculpe. Você pode pensar o que for. Eu não estou silenciando ninguém aqui. Você tem não sei se você está com algum problema. Você quer resolver comigo? Você resolve. Não. Você resolve. Pelo contrário, se você não quiser, você faz. Eu só acho que a turma tem muito a contribuir. Eu só acho isso. Eu estou silenciando alguém, Geberton? Não, professor, mas o senhor, como professor, o papel do professor é causar provocação nos demais para que se pronuncie. Eu acho. Mas, desculpe, me calei, não falarei até o final da aula, tá bom? O que você, metodologicamente, pedagogicamente... Não me compete. Não compete a você. Eu estou me silenciando agora e não vou falar mais. Desculpe. Viu? Aí, voltando, gente. Ele dá o exemplo do suicídio. Tá certo? É o suicídio que ele vai falar, olha, aquilo que eu discuti nas regras do método sociológico, de forma abstrata, eu estou mostrando aqui um fenômeno que existiu e existe em todas as estruturas sociais para dizer a vocês que o suicídio é um fenômeno social, é um fato social. Então, ele está falando isso. A dificuldade, gente, é essa dificuldade que nós vamos ter com uma disciplina de sociologia. Ele atua como um autor que desconstrói nossas verdades. A religião, a crença religiosa, ele vai discutir em suas obras sobre a sociologia da religião, e quando vocês forem ler a sociologia da religião, ele vai dizer assim, olha, gente, os deuses, as divindades, quaisquer que sejam, ou monoteístas, ou politeístas, elas não passam da expressão da consciência coletiva de determinada sociedade. Ou seja, ele está falando, Deus não existe. Obviamente que você vai ter um choque. Todas as nossas, vamos dizer, os nossos sentimentos, os nossos valores, basicamente ele vai falar, esses sentimentos, esses valores não são nossos. São construções sociais que nós internalizamos no processo de socialização. Ele vai desconstruir o que ele chama de, o que nós podemos chamar de ilusão individual. A nossa ilusão do dia a dia. Estou falando de tudo que você está falando. A forma como nós educamos nossos filhos, a forma como nós fomos educados. A forma como nós nos relacionamos, quer seja de amizade ou uma relação afetiva, sexual, são todas determinações sociais. Não tem nada nosso. Basicamente, ele fala, não tem nada nosso. Você fala, você está pensando isso, é um pensamento da sociedade, né?
É um pensamento, se você vivesse em outra sociedade, na sociedade dos índios, você não... Vocês já pensaram? Uma tribo indígena não tem nem... Alguma tribo indígena não tem nem essa instituição social organizada e sistematizada que funciona como um processo de socialização, de internalização dos valores sociais e dos conhecimentos, que são as escolas. No entendimento mais largo possível. Escola, creche, universidade, instituto federal, não existe. Tampouco existiria um curso chamado Gestão Comercial numa tribo Pataxó. Porque isso é típico da sociedade capitalista. É um fato social da sociedade capitalista. E gestão comercial, administração, economia, o que quer que seja, elas só vão surgir numa determinada estrutura social. Então, o fato social, nesse sentido, né, ele tem uma existência exterior, tem uma existência que é mais sólida, a existência dela dura mais tempo, mas vai depender também da estrutura social de cada sociedade. O fato social que existia lá na Grécia Antiga, na Grécia escravocrata antiga, vai ser diferente do fato social que existia na Roma Antiga, que vai ser diferente dos impérios maias, incas e astecas, que vai ser diferente da Idade Média, que vai ser diferente na sociedade capitalista. Mas todas têm essa característica de ser coercitivos, gerais, exteriores aos indivíduos. Então, daquele ponto de vista do positivismo, né, do positivismo funcionalista, né, que é a escola, né, que Durkheim poderia ser classificado, né? Max Weber, a gente vai ver lá, ele é considerado o fundador da sociologia compreensiva, né? Ou aquele que sistematizou a sociologia compreensiva, como quer que queira, e Marx vai ser o fundador do marxismo, do materialismo histórico. Durkheim vai ser tanto positivista, né? Ele vai pregar a unidade dos métodos, né? Ele vai dizer que os métodos das ciências naturais são modelo de metodologia para todas as outras ciências, além de ser funcionalista. O que é ser funcionalista? Ele acreditava que a sociedade era similar a um organismo biológico. Tá certo? Sociedade é um organismo biológico que é composto por diversas partes, e essas partes têm uma função de manter aquele organismo vivo e de forma harmônica. Então, se fala o direito, tem uma função social, né? A instituição educacional tem muita função social, a religião tem outra função social, todas têm uma função de preservar a vida em sociedade, mais do que isso, preservar a vida em sociedade de uma maneira harmônica. Aí a gente vai ver como os outros autores pensam essa realidade social, principalmente quando Durkheim vai falar da sociedade enquanto uma realidade que é harmônica e composta de partes. Marx vai falar o quê? A sociedade é fundamentalmente contraditória, permeada de conflitos sociais, e o mais importante dele é o conflito, obviamente, das classes sociais. Então, esse é o pensamento, grosso modo, o pensamento de Durkheim, né? E eu sempre digo, no primeiro momento, vai ser de difícil compreensão. Ninguém está negando isso. É um pensamento de difícil compreensão. Por causa da linguagem, por causa que vocês não estão familiarizados com essa discussão, tá certo? Mas, no decorrer do curso, vai ficando uma discussão menos densa, né? Até os 3 primeiros clássicos, uma discussão mais densa, né? Que a gente vai ter que falar das características gerais da sociologia, tal, do pensamento sociológico do Durkheim, Marx e Weber. Então, eu vou ter que falar deles, do que eles escreveram, né? E tentar passar para vocês como eles compreendem a realidade social. Vai ser um pouco complicado. Fiquem calmos, eu estou aqui para dirimir qualquer dificuldade de vocês, qualquer desentendimento de vocês, qualquer falta de compreensão de vocês. Eu estou aberto sempre a conversar com vocês. Então, estou falando de antemão que Durkheim, Marx e Weber ainda vai ser uma discussão
mas muito abstrata, e que algumas pessoas vão ter dificuldade, porque o processo de apropriação do pensamento abstrato é dificultoso. Não só de vocês, todos. O pensamento, você conseguir entender e compreender como se dá o processo de abstração na ciência é complicado. Ele está num nível de abstração muito grande. Ele tá... Quando ele vai falar do suicídio, é que ele vai tentar exemplificar do ponto de vista empírico o que é que ele estava lá falando. Tá certo, gente? Então, em Weber, vai ter uma certa dificuldade, tá? Mas eu vou trabalhar mais com ética protestante na próxima aula, né? Com a leitura mais fácil. E Marx vai ter uma certa dificuldade, para você entender. Marx, na facilidade que muitos vendem, né? Que cada um diz que refutou Marx e nem entenderam direito qual é o tipo de pensamento dele. Então, aí a partir da discussão sobre Taylorismo, Fordismo, organização do trabalho, tal coisa, é algo que vocês estudam em outra disciplina, né? Na administração, você provavelmente já trabalharam ou verão a discussão de Taylor, desses teóricos da administração, etc. Então, a gente vai retomar isso de uma perspectiva crítica, mas vamos discutir isso, né? Tá certo, gente? É uma disciplina, a sociologia é uma disciplina crítica. A sociologia, para quem não conhece, a sociologia não é só marxismo. O marxismo hoje é uma escola que nem é dominante nos cursos de ciências sociais de todo mundo. Se vocês vierem com esse pensamento de senso comum, vocês estão redondamente enganados e eu convidaria vocês a passarem um semestre em um determinado curso de ciências sociais, não FPB em qualquer outro lugar. A crítica, porque ela vai tentar desconstruir, enquanto ciência, algumas verdades que nós temos sobre a vida social. Não necessariamente crítica no sentido marxiano do termo, de fazer uma crítica da economia política, de fazer uma crítica da sociedade capitalista, que o próprio entendimento de crítica dentro da dialética não tem um significado do senso comum. Crítica tem outro significado, tá, gente? Mas vamos entender a crítica no sentido de criticar, de tentar superar, etc., de apontar as falas e o erro. Então, é isso. A sociologia tem uma perspectiva crítica. Então, vocês vejam. Aí eu vou discutir eu vou discutir Taylor daqui a daqui a 3 aulas. Daqui a 3 aulas eu discuto. Não, 3 não. Na quarta, né? Na terceira não, a gente vai falar Durkheim, já falamos Weber, Marx, vamos falar um pouco sobre a discussão que Bauman faz sobre sociologia, que ele sintetiza a discussão sobre sociologia, e a gente começa essa discussão. Aí vai ser uma discussão que vocês estão mais familiarizados, tá certo? Mas vai ser uma discussão crítica, né? Quem não, se Geber ou outras pessoas não gostarem, o debate está sempre aberto. Né? Mas, de antemão, já está falando. A disciplina Sociologia da grade do curso é completamente diferente do que todas as outras disciplinas. Tá certo? É diferente. Tá? Quando vocês estavam na economia na administração discutindo formação de preço, questões de liderança, questões da própria gestão, que não é gestão comercial, de empresas, etc., a gente vai tentar desconstruir todo esse pensamento que vocês estão aprendendo. A gente vai ter um processo de puxar a corda para vocês terem uma perspectiva crítica e uma autonomia de pensamento também. Tá certo, gente? E a dificuldade é sempre dificuldade. Todas as turmas de gestão comercial têm esse nível de dificuldade, porque vocês estão no curso de gestão comercial, e o curso de gestão comercial vocês aprendem determinada coisa, e eu vou fazer uma crítica sobre algumas coisas que vocês vão aprender. Simples. Tá certo? É essa a lógica. E vocês vão ter que dar uma estudada, né? Com relação a isso. Tá certo?
E, obviamente, a aula sempre está aberta para todos vocês discutirem sobre isso, né? Vixe, me perdi aqui. Discutirem sobre a aula, né? Se o que eu estou falando a vocês, e a Gerberton em específico, é algo que lhe causa desconforto, que vocês não gostam, é da disciplina. Se o silêncio é por causa da incompreensão, podem falar, gente. Podem criticar. Podem falar que Durkheim é isso, que Weber é aquilo, que Marx é aquilo. Eu não concordo com isso, não. Não pode falar, não. Está aberto para críticas. A ciência sempre está aberta para críticas. Valeu, gente? Então, a gente se vê na próxima quinta. Tá certo? E não fiquem com medo, não, que de antemão eu estou falando a vocês que, desde que eu tomei posse, nenhum aluno de gestão comercial foi reprovado em minha disciplina. Então, não vai ser por causa de minha disciplina que vocês irão atrasar um pouco a formação de vocês. Tá certo, gente? Tranquilo, viu, gente? Tá certo? Se nossa avaliação tal, não vai ter... Não vou botar o sarrafo lá em cima, não, viu? Nenhum até agora nenhum aluno foi reprovado. Tá certo, gente? A dificuldade é própria da disciplina. Valeu? E eu recomendo a vocês verem os vídeos, eu vou ficar postando lá vídeo, eu vou ver se eu posto o texto de Durkheim, algum outro vídeo para vocês entenderem, mas é isso, é o caminho. O caminho para a ciência, para o aprendizado científico, é um caminho árduo. Não é fácil, não é brincadeira, não é aquele caminho que mamãe prepara, não é o caminho que mamãe prepara, não é o colo de mamãe, não. O caminho para a ciência realmente requer dedicação, requer estudo, requer pesquisa, requer você ir lá na internet olhar, você assistir vídeos, você fazer pesquisa, vocês perguntarem para um professor, você conversarem com outras pessoas, você observarem a vida cotidiana. O pensamento científico, ele é dificultoso. Mas essa dificuldade, quando vocês chegarem, quando vocês compreenderem, você vai ver como é muito bom ter um tipo de conhecimento que no começo vocês não tinham, e espero que no final do curso desse semestre vocês tenham aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa, e que vocês falem, porra, pelo menos valeu a pena, que eu tenho uma outra compreensão sobre a realidade social. Mesmo que eu não concorde, tá certo? O Gerberton sempre fica falando isso, mas Gerberton, você deu isso lá na UEPB, né? Então não devia ser dificultoso para você, ou inacessível. Você é o que devia ter menos dificuldade. Então nós conversamos sobre isso, você falou reiteradas vezes que tinha dado isso na UEPB. Então, eu estou estranhando, estou sendo sincero com você, eu estou estranhando seu posicionamento de ter dificuldade sobre conteúdos que você já disse que tinha visto. Estou estranhando. É estranho para mim. Eu tenho dificuldade para falar dos filósofos mais clássicos, assim, também sociológicos, que na outra aula, quando eu fui falar, dei até vários outros exemplos, onde o senhor mesmo onde a gente até conversou no grupo de WhatsApp, os meninos mesmo, todo o pessoal que não se posiciona na aula, se posicionou no grupo, falando também, justamente reafirmando o que eu falei. Que, tipo, quando eu falei de referência de coisas de outros, dos sociólogos e tal, isso vai ter só uma aula para a gente conversar somente de Weber. Enfim, mas... Vai ter uma aula somente de Weber. Mas o senhor afirmar que eu não tenho, vamos dizer assim, conhecimento do que eu estou falando... Você acabou de escrever, Gerberto, pelo amor de Deus. Não, o senhor fala... Acabou de escrever. Dificultoso, vírgula, conhecimento científico pode ser dificultoso, mas não... E nós estamos na ciência particular, na aula de sociologia, então você se refere à sociologia. Eu estou me referindo à sociologia, óbvio. É inacessível, professor?
A aula de Weber é a próxima aula. Não, eu tô falando do conhecimento científico, é É inacessível. dificultoso. É dificultoso. É inacessível. É dificultoso. É dificultoso. Se você... Olha, eu não parto da premissa pedagógica de que o centro da atividade pedagógica é o aluno. Não parto. Nós, professores, temos mais conhecimento e vamos tentar ser simples, simplificar, que vocês estão num curso completamente diferente, mas nós vamos ter que dar. Se vocês não têm interesse, ou se vocês têm dificuldade, e dessa dificuldade vocês não trabalham, eu vou passar mesmo assim. Eu não gostava do curso de matemática nem de estatística na faculdade. Mas, professor... Eu tive que aprender e fazer. A questão é que eu amo sociologia e filosofia e todas as questões humanas. Não, você tem um conhecimento de sociologia e filosofia que não é o conhecimento adequado de sociologia e filosofia. Filosofia não é só falar, não. Filosofia tem um rigor grandíssimo de um pensamento maior do que qualquer ciência particular. Se você for pegar Heidegger... A minha maior nobreza deve ser sempre estar aberta a aprender novas coisas com os outros. Exatamente, então, mas você está falando que adora. Eu estou falando que você tem um aprendizado que não é o aprendizado ainda que você domina essa discussão. Por isso que é a dificuldade que você está tendo. Eu já passei por isso, outras pessoas já passaram por isso, e nem por causa disso, eu e você vai ser menor. Você está levando para o pessoal uma dificuldade sua. Não vai ser o caminho. Não é o caminho você levar o pessoal. Não é isso, professor. Aí eu estou dando um exemplo. Pegue Heidegger, Vale Heidegger, e veja a dificuldade da filosofia. Professor, o que eu estou trazendo, o que eu tentei conversar... A aula já acabou, viu, gente? Quem quiser... Desculpe, Gerberto. Quem quiser já sair, pode ir. A aula está finalizada. Foi dado já o Durkheim. Viu? O que eu queria só falar o que eu falei no início com o senhor. Só que eu sinto falta disso. Não sei se é Boa noite, Maria. Uma questão só minha, sabe? Não sei se é uma questão só minha, se é uma dificuldade só minha... que eu acredito que não seja, porque no grupo as pessoas se pronunciam de forma diferente. Não é o grupo lá que está só os professores e os alunos, mas só os alunos. É dificuldade, Gerberton, vai ter, vocês vão ficar falando, mas vocês vão ter que enfrentar essa dificuldade. Enfim. Vocês vão ter que enfrentar essa dificuldade, é óbvio. Quando vocês estiverem no trabalho, tiver alguma coisa que vocês não sabem, que vocês foram mandados para fazer, você vai falar, você está me cobrando muito difícil, você vai ter isso? Tem essa saída? Eu não sei fazer isso. Ninguém me ensinou. E aí, você vai fazer o quê? No trabalho. No trabalho eu vou recorrer a quem sabe, para que não tem ninguém que saiba. Você tem que resolver. Aí você tem que resolver. Seu chefe falou, Gerberton, você vai fazer isso. É para você fazer isso. Acabou. Você fala, eu não sei fazer. Você vai falar, poxa, chefe, você está me pedindo uma coisa difícil. Você vai ter isso no refúgio? Não tem. Tá falando, é difícil, vai ser difícil para todos. Tenham consciência que vai ser difícil, mas não impossível. Mas lá no trabalho eu estou fazendo algo técnico. Aqui eu estou numa contextualização com pessoas, com indivíduos, onde eu estou querendo construir um conhecimento científico, que é para isso que eu me inscrevi. E eu falei o quê? Estou num curso de gestão comercial para isso, para aprender. Estou aberto para isso. E eu fiz o quê? Qual a dificuldade que você teve? O que não só eu, mas o que eu tenho é a questão da dinâmica das aulas. Objetivamente, Jefferson, qual a dificuldade que você está tendo? Objetivamente, a dificuldade maior é na questão de falta de dinâmica nas aulas. E também como a questão de material antes das aulas, vamos dizer, dias antes das aulas, não horas antes das aulas. Entendimento na sala de aula. Objetivamente, é isso que eu estou perguntando para você.
Não entendi. Na sala de aula, qual é a dificuldade? De seu entendimento. A falta de dinâmica. Falta de dinâmica por parte dos alunos. Você quer que eu faça o quê? Que eu obrigue os alunos a falarem? É isso? É dinâmica. Você quer que eu faça o quê? Eu acho que na sua formação o senhor foi preparado para isso. Seu professor hoje é por causa disso. O senhor está muito mais acima do que eu, né? Não que eu não estou acima mais de ninguém. As pessoas têm que intervir na minha fala. A disciplina do semestre passado, eu terminava a aula 9h30 por causa da participação dos alunos. Aí eu posso falar, na outra disciplina tinha participação do aluno, nessa disciplina não tem. Eu posso falar, o problema é deles. O problema está com eles. Aí, no caso, se toda a disciplina fosse... O problema está conosco, então. Aí, você está levando sempre o pessoal, mano. Não, oxe... Estou dizendo, hipoteticamente, eu poderia falar, vocês, a culpa é de vocês. Porque o senhor mesmo falou... Hipoteticamente. Eu tomo sua aula. Pelo amor de Deus. Quando eu ia lhe falar, não foi nas outras aulas? Hipoteticamente. Geberton, você está com alguma questão comigo? Eu aconselho, não está gostando, fale com Thaís. Tranque o curso. Ou tranque o curso não, tranque a disciplina. Não é o curso não, tranque a disciplina. Espere outro professor. Discuta. Pegue no próximo semestre. Vai ter 2 disciplinas de gestão comercial. Uma vai ser comigo e a outra turma vai ser com um professor que foi recentemente contratado. Faça isso, está me incomodando, tranque a disciplina, faça semestre que vem. É isso. Está me incomodando tanto assim. Você faz. Mas eu não vou deixar de dar sociologia de uma forma competente e correta, como deve ser dado, por causa da dificuldade de vocês, alunos. Basicamente, de vocês, Gilberto. Não vou simplificar mais do que todo professor já faz. Ô, professor, o senhor me desculpe, mas... Não vai. É isso que eu vou falar. Se você está tendo dificuldade, ou você tenta resolver essa dificuldade, ou você vai ter que ter o caminho de você trancar a disciplina e pegar no próximo semestre, que eu estou lhe dizendo. Vai ter um professor, 2 professores. Uma disciplina vai ser comigo e outra com outro professor. Se sua dificuldade está sendo tão grande assim, vai ter que ser assim. É a única saída. Eu estou vendo para você. Porque toda aula você fala, professor é isso, professor é aquilo, professor aquilo. Toda aula. Toda aula você está falando isso, professor é isso. Eu não posso obrigar seus colegas a participarem da aula. Nas outras disciplinas do ensino médio, do curso, as pessoas não ligam a câmera, as pessoas não abrem o áudio, se comunicam basicamente por chat. Vai ter disciplina que vai ser diferente. Essa é a regra. Ah, mas tem minha aula com Thaís que a gente participa. Parabéns. Ah, na aula com Clarice, a participação. Parabéns. Ah, na aula com... Beleza. Mas a minha aula, vocês vão sentir esse desconforto, essa dificuldade. Se vocês partirem pensando que vai ser fácil, não vai ser fácil, pelo menos a aula. Não estou falando da avaliação, estou falando da aula. Somente da aula. Tá certo, gente? Eu posso passar aqui filmes, posso gravar, passar alguma coisa, slide, etc. Eu vou fazer tudo que você está me pedindo, Jander. Vou fazer tudo. Vou passar todos os vídeos das próximas aulas, vou passar livro, vou passar filme, vou passar slide. Eu vou fazer tudo que você está me pedindo. Vamos ver como a turma vai se comportar. Passa tudo. Tudo que você está falando. A dinâmica, vou passar tudo que, se você quiser, eu passo os vídeos até a nossa última aula. Vou passar tudo com antecedência.
fazer slides, vou botar aqui, vou botar vídeo, vou botar tudo. Aí eu espero que nós não tenhamos mais essa discussão, que eu falando a vocês que eu vou fazer tudo como o colega de vocês, Geberton, está sugerindo. Aí, se eu fizer tudo isso, continuar isso, aí eu vou falar. Não posso fazer mais nada. Mas está sendo recorrente. Toda aula você está falando isso. Ah, você não deixa participar. Você não isso. Não posso obrigar. Se seus colegas não têm e não querem participar, você vai ter que conversar com eles. Vai ser uma questão que você vai ter que conversar com eles e não comigo. No trabalho remoto é a exceção ter uma participação mais ativa dos alunos. Isso é fato. Isso é fato. E se você tem algum tipo de dúvida, entre em contato com a Thaís, entre em contato com os professores para ver o que, é que elas vão responder a você. Mas, infelizmente, você não pode participar das reuniões de professores, então você não vai ouvir isso. Tá certo, gente? Então, Geberton, é isso. É isso que eu falo a você, que eu tenho que falar a você. Ah, vamos fazer, você quer isso, isso, isso. Vamos fazer isso, isso, isso. Se persistir no seu questionamento, aí não vai ser mais culpa minha. Né? E converse com seus colegas, fala assim, poxa, participe mais da aula, gente. Tragam dúvidas para a aula. Fale alguma coisa. Porque você está falando, você fala, porque outros alunos, outros isso. Quem são esses outros alunos? Os outros alunos também têm a liberdade de falar alguma coisa. Não ficar tendo como intermédio só você falando. Não. Há outros que esses outros falam. Que esses outros falam. Se quiserem, né, falar. Viu, gente? Então, nem deu. A gente passou um pouquinho, né? Fala assim para vocês, já que Geberton colocou isso. Quem tiver algum questionamento pode falar. Né? Então, sobre isso. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar isso. Não quero botar slidezinho bonitinho, tal, os vídeos, tal. Tem até outros vídeos da sociologia animada sobre os outros pensadores, né? Para a gente discutir, debater, né? E eu vou postar lá essa obra de Durkheim, né? As regras do método sociológico, né? Espero que vocês tenham curiosidade de ler alguma coisa, e Geberton também, né? Aí para a discussão, né? Aí de antemão, nossa próxima aula, Max Weber, a discussão sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá certo? É uma obra de fácil compreensão, vou dizer de fácil compreensão, mas dentro do conjunto da obra de Max Weber, é uma obra relativamente de fácil compreensão, não tem muitas dificuldades, então vocês vão ter uma semana para dar alguma lida anteriormente para a gente discutir. E eu vou postar o livro lá. Tá certo, gente? E alguns vídeos. Valeu? Então, tenham uma boa noite para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Eu acho que até o final do semestre vai continuar sendo remoto. Viu, gente? Um beijão para vocês, um abraço, se cuidem, bom final de semana. Valeu, Geberton. Bom final de semana para você. E lembre-se, não tenho nada pessoal contra você nem nada, viu? Apenas te discutindo isso, viu? Mas todo o resto vocês têm liberdade de... Se não quiserem falar na aula,